Exatamente. Então a gente foi descendo a régua, né, dessas limitações técnicas para chegar num hardware mínimo que consiga rodar o nosso algoritmo, né, e que também não seja muito faminto em relação ao consumo de energia. Sim, Né? sim. Então, Mas vamos lá, cara. Eu quero saber. Passa para mim aqui essas plaquinhas. Deixa eu dar uma olhada nelas aqui, por gentileza. Eu vou perguntar a cada uma delas, cara. então essas aí são iguais. Essa é uma placa da Nordics. Sim. O que essa placa faz? O que tem nela? De sensor, ela é bem completa. Tem coisa até que a gente nem precisa... É um kit de desenvolvimento isso daqui. de prototipação, sim. Tem um processador aqui. Sim, tem um processador e... Nossa, essa é menor ainda, Murilo. Então, enxuta o valor. Não, cara. Mas daqui a pouquinho você vai ficando Chuta o aqui, valor vai chegar outro menor ainda. Cara, comparando aqui, ela é tipo 40% menor. Enxuta o valor dessa. Olha, cuidado pra não perder, hein? Se Cara, cair no chão. essa é muito pequena. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IoT GoCast. Uma honra imensa ter a audiência de vocês aqui. Meu nome é Murilo Silva e junto com meu amigo Guilherme Poloni, a gente traz nomes de relevância do mercado de IoT para mostrar cases, falar de projetos, mostrar e ensinar para a gente o que está sendo feito no mercado de IoT no Brasil e no mundo. No episódio anterior, se você não assistiu, clica aqui em cima em algum lugar aqui que eu vou deixar o link para vocês assistir o primeiro episódio. Eu até pisei na bola, né? Teve um outro episódio, olha só, eu tive um insight agora, que no outro episódio eu esqueci de pôr o link. Colocarei o link para vocês. Pois eu corto essa parte. A gente tem a honra aqui, no episódio anterior, a gente trouxe o Marcelo para falar a respeito da Green Bug, de predição de problemas que tangibilizam a fauna e a flora no Brasil e no mundo. Ele explicou para a gente como é que funciona o negócio, como é que funciona o mercado, a gente explorou bastante esse assunto. E agora chegou a hora da gente falar mais tecnicamente a respeito do dispositivo que a Green Bug coloca no mercado. O que ela coloca para ouvir a floresta? A floresta fala, né? Os animais conversam com o dispositivo e fala para as pessoas e fala para a plataforma que condição que está sendo vivenciada naquele ambiente. É um incêndio, é uma invasão, é uma presença humana, é uma chuva, é um tiro, é um trator, é uma motosserra. Então hoje a gente vai entender melhor como é que funciona esse dispositivo. E eu vou apresentar rapidamente o Marcelo, porque no episódio anterior a gente já fez uma apresentação bastante rica, né? Eu fiquei aqui meia hora, né, falando de você. Mas o Marcelo é engenheiro eletrônico, especialista em internet das coisas, especialista em inteligência artificial. Tem a Green Bug, que entrega um altíssimo valor. Ele é CEO, fundador dessa startup, ganhadora de diversos prêmios pelo Brasil, participa de diversos hackathons pelo mundo também, enfim. Eu tenho uma felicidade muito grande, toda vez que eu falo eu fico muito empolgado, porque só quem é do mercado de IoT e ama a natureza consegue realmente linkar as duas coisas e entender isso tão bem e colocar, além da sua habilidade técnica e profissional, o seu coração. Eu que sou um apaixonado pelo que eu faço, todo mundo aqui nessa mesa, né, muito apaixonado pelo que faz. Juntar duas coisas que você gosta muito, que ama muito, é o ápice da felicidade profissional, né? Então, fica com a gente, deixa o seu like já para a plataforma entender que esse vídeo é relevante, para mostrar esse vídeo para outras pessoas que, assim como você, têm o mesmo interesse dentro desse assunto. Clica aí no joinha, isso ajuda muito a gente a saber também se esse vídeo está sendo bom, está sendo legal para vocês. Se você não se inscreveu no canal, se é novo aqui, se inscreve, ativa as notificações para você não perder nada. Comenta aqui embaixo também o que você está achando, tira sua dúvida, a gente gosta de conversar com vocês. Acesse o nosso site www.iotgocast.com.br. Lá dentro você vai encontrar uma série de informações bacanas. Se você ficar perdido nos termos que a gente fala de técnico ou de mercado aqui, lá dentro tem um glossário do IoT GoCast para você baixar. Lá dentro tem o guia básico do IoT para você estar por dentro da arquitetura de cada um dos componentes que compõem essa arquitetura, essa tecnologia de internet das coisas. Lá dentro tem um link para você comprar o nosso café e você degustar o café enquanto você assiste a gente também. Tem a caneca, enfim.
Entra lá que tem bastante informação, iotgocast.com.br. Aqui embaixo na descrição estão todos os links das nossas redes para vocês seguirem a gente também, e o link da nossa comunidade para você não ficar de fora das nossas reuniões de networking. Dentro desse grupo da nossa comunidade do IoT Gocast, a gente coloca uma série de informações periodicamente, matérias relevantes de mercado, de projetos, o que está acontecendo dentro do mercado de internet das coisas. Lá você fica atualizado antes de todo mundo. Bom, sem mais delongas, né, vamos começar. Poloni. Murilo, muito obrigado pela introdução novamente. Eu queria só lembrar que da nossa comunidade, obrigado comunidade. Hoje o Marcelo está aqui com a gente por uma das reuniões que a gente faz a cada 2 meses, mais ou menos. A gente está fazendo uma reunião com as pessoas online. O Marcelo entrou na sala, eu falei assim, vixe, o Marcelo está na sala e hoje ele está aqui com a gente gravando, por estar ali junto na comunidade. Exato. E eu tenho certeza que você, se tem uma história muito interessante, como o Marcelo tem, estando na comunidade, estando interagindo com a gente, você pode estar aqui também um dia desses, gravando e mostrando a sua verdade, a sua realidade. Exato. Que o mercado quer saber. Com certeza o mercado quer saber, essa é uma oportunidade essencial para o mercado estar conhecendo soluções novas que estão surgindo. Estamos aqui para contar boas histórias, né? Bons então, projetos. Marcelo, novamente obrigado. Obrigado novamente, é uma honra estar aqui com vocês e a gente aprofundando aqui o nosso bate-papo, né? E não só as coisas boas, mas as coisas ruins também, porque a gente aprende também com as dificuldades, né? Então, assim, a gente fazer parte da comunidade é uma oportunidade da gente expor algumas fraquezas, né? Colocar as nossas dúvidas na mesa e ouvir pitacos, ouvir sugestões, ouvir críticas, né? E às vezes uma delas ali era o fio da meada que você precisava para desatolar onde você estava, né? Então, me sinto honrado aqui por fazer parte dessa comunidade, desse ambiente e a amizade, né? Que a gente vai criando nessa trajetória. Marcelo, você falou dessa parte de dificuldade, já queria iniciar uma pergunta dos desafios. Antes de a gente entrar no detalhe, eu queria saber, você que mexe com essa parte que vai para o campo, você já teve alguma situação de você estar lá instalando algum dispositivo e passar uma onça, um jacaré, sei lá, do seu lado e te dar uma respiradinha, você fala, opa, aqui deu problema. Eu queria saber como que é o desafio. Existe desafio além das distâncias percorridas? Existe desafio de você estar mexendo em alguma coisa, ser atacado por abelha, marimbondo, malária? Como é que são os desafios no seu negócio, estando ali na fauna, em regiões muito densas, que você falou, né? Hostis, com animais que talvez a gente nem conheça, você deve conhecer muito mais de fauna, né, para saber, e deve ter animais muito perigosos, você entrando em alguns ambientes. Eu queria saber as dificuldades enfrentadas também na flora, além dessa parte, e na parte da fauna também, além da parte dos dispositivos, da instalação nesses ambientes, como que é? Eu acho que o animal mais perigoso na floresta, eu sei qual é. Você sabe qual é? O humano. O grileiro, o garimpeiro. O caçador armado. É o animal mais feroz, né, da floresta. Não, mas imagina você é proprietário de terra e aí você se depara com uma pessoa armada dentro da sua área, né? Ou um funcionário seu, de repente, abordado por um caçador, né? Como que você conversa com uma pessoa assim, né? Então, a gente conseguir monitorar e levar esses riscos pro proprietário de terra, né? Foi o que abriu portas também para a gente, de certa forma, abordar a biodiversidade também, né? E a gente nunca faz nada sozinho. Então, para esse projeto aqui, os Sons da Natureza, a gente participou de um desafio também aberto, um edital aberto, e a nossa solução ela foi selecionada e a gente recebeu uma doação de um fundo estrangeiro para a gente poder alavancar e melhorar esse dispositivo voltado para o setor de soja.
E aí o setor de soja é um setor que eu não manjo, né? Eu conheço sim floresta plantada. E aí vem, né? Tá, e como que a gente vai para esse campo, né? Onde a gente tem possibilidade de testar. Então fui atrás também de contatos e aí eu lembrei de um amigo meu que a gente conheceu numa feira de drones em São Paulo. E ele tem uma fazenda, então a gente começou a conversar e ele abriu as portas para a gente fazer o teste lá. Aí a primeira viagem, ok, né? Você vai meio que assim, né? Tranquilo, né? Então aí tem questão de tudo estrada de terra, né? Não tem celular, então o Google Maps não funciona, né? Então são coisas assim que acaba pegando a gente de surpresa, né? Então era a hora do almoço e não tinha nada para comprar, não tem nada, é uma fazenda e não tem barzinha, não tem nada, né? Então da gente se preparar em questão de levar água, né? Repelente, protetor solar e os mosquitos que entram, não adianta você passar repelente que eles querem te azucrinar e 7 buracos da cabeça. Que entra, né? E então o próprio calor, né? Essa fazenda fica em Tocantins, então aquele calor e você carregar mochila com bateria, placa solar, os equipamentos, laptop, levar tudo isso é desgastante. Né? E você mencionou também uma prevenção. Se você se machuca, se corta alguma coisa, como que você se comunica com alguém para ir te... Então, esse foi desse fundo estrangeiro, esse foi um dos pontos de observação. Então, eles falaram, desde seguro de viagem, seguro de vida, para a gente ir preparado, né? Até aquelas protetores de canela, de couro contra cobra. Então, um kit de primeiros socorros. Eles fizeram, assim, uma orientação para a gente ver o que seria bom levar, né, nessa nossa mochila, né? Porque não tem hospital perto, então sim um ambiente de risco, principalmente da gente que é do concreto, né? Então, assim, essa conversa com o pessoal de lá, então eles já dão dicas também, essa proximidade com a comunidade local, né? A gente chegar achando que sabe tudo, né? A gente quebra a cara. Ter a humildade de, mesmo que a pessoa seja analfabeta, ela tem, que foi o caso da Fazenda do Max, né? Ela tem um conhecimento, né? Ela sabe alguma coisa, né? E aquilo a gente pode usar para nossa proteção, a proteção da nossa vida. Então não é um ambiente fácil, não. É difícil ter que carregar tudo, né? E caminhar quilômetros com a mochila, porque o carro não chega também, e correndo risco, e leva susto, sim, dos animais ali, porque eles estão ali quietos, né? Ele já viu que você está ali. Né? A hora que a gente chega no limite no perímetro ali de alerta dele, ele sai correndo, faz um barulho, alguma coisa e leva susto, assim. Nossa, que interessante, cara. Deve ser muito diferente. Eu não sou muito dessa explorador assim, não, viu? Vou te confessar que eu sou mais do asfalto. Eu já tive a oportunidade de ir para o Pará, visitar fazendas, né, de criação de gado, que atravessava parte da floresta, assim, ali, e mais um pouco para baixo, Tocantins, parte do Cerrado, cara, que você andava, assim, 3 horas em estrada de terra, dentro da fazenda, e tinha pedágio de índio, né? Você se depara, por isso que eu falo que o bicho mais perigoso na floresta é o ser humano, né? Porque no meio da estrada, assim, a estrada interrompida com umas madeiras na frente, quando a gente viu, era um pedágio de índio. Os índios cobram pedágio. E já fugi de abelha, já fugi de cachorro, né? Então, assim, também já passei por um monte de coisa, assim, cara. Nunca fui pra dentro da floresta, igual você, assim, né? Eu imagino que deve ser um ambiente, a umidade, né? Deve causar um desconforto terrível. É desgastante, mas a sua observação aí sobre o animal mais perigoso, né? Eu concordo também, né? Porque a gente acaba se achando muito prepotente. Quem somos nós para dizer que pode desmatar aqui? Né? E não levar em consideração aquele ecossistema, né? A gente chega invadindo achando que a gente é dono de tudo, né? Então eu concordo com você. A gente é o que causa estrago, a gente é o que não respeita. Marcelo, eu quero agora entrar um pouco mais num assunto mais técnico, que é o quê? Sempre quando a gente vai falar de dispositivos em meio de florestas, tem a grande dificuldade que é como que você consegue enviar esse dado para uma plataforma. Esse é um primeiro ponto, né? Você cria uma rede local, como você faz, você usa satélite, como você faz para enviar esse dado para uma plataforma para você estar gerenciando? Você está em um lugar que não existe, que nem aqui na cidade é fácil, né, Murilo? Você chega aqui, contrata, pá, e já
sai utilizando de uma operadora, de alguma coisa, aquela conectividade. Mas você lá no campo tendo que fazer isso daí, então como que você coloca isso? Como que você dá escala para isso? Porque você ia até num lugar muito longe, subir alguma rede ou fazer alguma coisa lá e instalar 2 dispositivos sem escala nenhuma, isso também pode ser um ponto. Eu queria que você falasse um pouco dessa parte de conectividade e a parte de escala, que eu acho que o nosso público deve estar bastante interessado em querer saber disso daí. Eu acho que isso se encaixa um pouco também com o seu comentário no final do outro episódio, né, sobre open source. Né? Então, a gente foi para um caminho assim, que a gente é agnóstico em relação à conectividade. Então, se por acaso o fazendeiro tem Wi-Fi, tá bom, a gente usa o Wi-Fi dele, a gente não vai impor que ele construa uma rede ou que ele compre uma rede nossa dedicada para aquela situação. Se ele não tem Wi-Fi, mas na região tem celular, ok, então vamos usar uma conexão via celular. Se não tem nada, então é satélite mesmo. E só fumaça que a gente não recomenda pelo risco de pegar fogo. Sinal de fumaça não. Muito bom, muito bom. Muito Tambor, bom. né? Então esse é um grande desafio ainda, né? A gente não conseguiu, assim, contratos gigantescos, que a gente tem 1.000 unidades em uma fazenda, a gente não tem esse contrato ainda. A gente está finalizando a patente agora, o algoritmo já está bem acertado, a gente já deu entrada na patente, e ainda entrando nessa parte de open source, a gente acabou ficando meio agnóstico em relação ao hardware também. Entendi. A gente, não sei se é certo, se é o caminho, mas a gente percebeu que nas primeiras etapas a gente começou com um hardware muito caro, né? Por exemplo, o Raspberry, que é fácil de programar e tal, mas aí é caro, ele é caro e consome muita energia. A gente, além da conectividade, a gente não tem energia disponível, né? E o dispositivo ele tem que ser discreto também. Né? Não pode ser uma placa fica muito solar grande, uma placa solar que é maior do que... Parece tá coletando sol, você tá gerando sol para os animais ao redor. Né? Exatamente. Então a gente foi descendo a régua, né, dessas limitações técnicas para chegar num hardware mínimo que consiga rodar o nosso algoritmo, né, e que também não seja muito faminto em relação ao consumo de energia. Né? Então a gente começou com o Raspberry, aí depois similares de Raspberry, né, e a gente foi descendo e agora praticamente é comprando os componentes e vocês mesmos fazendo a própria placa. Hoje a gente está num ponto interessante, né? Então a gente pode utilizar a placa da Nordic, né, ela funciona bem, né? Funcionou bem nos testes, tem outros sensores agregados. Mas se, por exemplo, a gente está tentando fechar uma parceria com eles, viu, Nordic? Já mandei e-mail aí, vamos fechar essa parceria. É o Dúlios, não é? É o Dúlios. Sim, mas a gente está falando com o pessoal direto lá da Europa também, né? Então ele participou do Hackathon. Sim, ajuda nós, Dúlios. Então, a gente está tentando fechar uma parceria para utilizar a solução da Nordic, né? Mas se por acaso não der certo, tudo bem, a gente vai com o Nikla Sense da Arduino, também roda o nosso algoritmo numa boa. Não deu certo, tal, então a gente vai para Silicon Labs. Tá em falta no mercado, tá difícil entregar, a negociação não foi boa, então a gente chegou num ponto que o hardware para nós, a gente pode se dar o luxo de escolher conforme a necessidade. E a disponibilidade também, disponibilidade também. Porque às vezes não tem a quantidade que você precisa, você tem que ter mais. A gente falou algumas vezes já isso daqui aqui, que é você ter pelo menos 4 fornecedores diferentes para garantir a sua disponibilidade quando você precisa. E até para atender as normas de diferentes localidades também, né? Muitas vezes você usa um hardware europeu que atende às normas do mercado europeu. E você usa um hardware brasileiro que atende às normas do Brasil. E aí é bom você ter essa diversidade também. Futuramente vai ser um produto desenvolvido, uma placa nossa, eu não sei dizer. Mas hoje a gente teve que dançar conforme a música, né? A dificuldade chegou e conforme a gente falou até no outro episódio, né? Eu fui atrás de solução para superar aquela barreira. Então uma delas foi não ter um hardware disponível quando eu queria, quando eu precisava. Então eu tive que achar soluções similares. Né? Então até a gente está conversando lá com a Seed Studio também, então a gente já tem amostras, uma outra plaquinha muito boa, com sensores, por exemplo, de acelerômetro. Então, de repente, para agregar mais serviços,
né? Então a gente pode colocar o mesmo dispositivo ali numa porteira, por exemplo, que vai estar ouvindo o barulho e caso a porteira seja aberta ou fechada, é uma informação a mais que talvez para o fazendeiro seja importante. E não pode ser algo extremamente caro, que talvez não faça sentido também, né? Sim, exatamente. E a gente não vende o hardware, né? Então o hardware para nós ter essa vantagem de ser agnóstico em relação ao hardware também, facilita o nosso trabalho dentro de casa, né, em relação à certificação e nota fiscal de venda. A gente não vende o dispositivo, né, a gente vende a informação na tela do nosso cliente. Então, a primeira etapa foi assim, como conseguir rodar adequadamente o nosso algoritmo. Então, a gente foi procurando esse hardware que fosse econômico em relação a consumo de energia, econômico financeiramente também, e disponibilidade de uso. Você tem bateria nos dispositivos, se ela é carregada por energia solar, ou você Exatamente. coloca lá e você tem já uma métrica de ele vai conseguir transmitir 5.000 transmissões até acabar a bateria, porque muitos hoje estão fazendo soluções assim, que eles têm uma média de X conexões que ele vai realizar, chegou naquele tempo, ele vai ter que ir lá fazer uma substituição daquela bateria, de alguma forma, e dispensa a parte de placa solar para estar fazendo uma recarga da bateria, porque talvez a bateria até que aceite uma recarga, ela deve ser talvez mais cara do que uma bateria que não faz. Se você falar um pouco também dessa, você que entende bastante de eletrônica, de componente, é mais caro, não é? Como que você vê isso daí? A gente vê essa questão da bateria uma grande dificuldade, né? Porque a gente não pode deixar um dispositivo muito caro, senão ele vai ser roubado por causa da bateria, né? Então a gente tem que chegar num ponto que seja quase descartável, né? Então a gente está indo com esse objetivo, né? Então tem até uma versão que a gente não usa bateria e a gente só usa a placa solar para monitorar só durante o dia. Ok. Então fica uma plaquinha ali, tem sol suficiente, ele já liga. Ele fica armazenando na própria placa, alguma coisa assim, depois ele... Olha, escureceu, ele vai dormir aí durante a noite e ok. Então, assim, conforme a necessidade, conforme o ponto de vulnerabilidade que a gente quer monitorar, a gente ajusta, né? Não é um hardware pronto e que vai ser assim, por enquanto, nessa fase que a gente está. Você tocou num tema que é essa parte de segurança, não da segurança de invadir o dispositivo, e sim da segurança de alguém roubar o dispositivo. Que no Brasil é impressionante. Meu irmão, ele conversando, ele mexe com fazenda de gado de corte, né? E ele falou que de uma hora para outra, para você, né, você mexer com a parte de Nelore, você coloca em alguns setores a cerca eletrizada para não dar problema, né? Se de uma hora para outra aquele barulhinho para. Ué, o que aconteceu que parou o barulhinho? Você vai lá, o que você acha que aconteceu? Roubaram a bateria que fica fazendo a eletricidade da cerca. E assim, não é que a bateria é um negócio caro perante a quantidade de boi que você tem lá, ou que seja. É que o trabalho de você ter que ir lá fazer substituição onera muito mais do que o próprio valor. E o cara parece que faz aquilo para... Você substitui, passa um tempo que ele faz de novo, rouba de novo. É a percepção de valor, né? Pra gente, a bateria é algo muito barato. Pra ele, às vezes já é uma grana que livra o fim de semana dele. O ladrão é assim, cara, infelizmente, né? A pessoa que tem má índole tem valores completamente diferentes do nosso, né? Então, acaba roubando às vezes por diversão. E você acha que a placa solar não pode ser um problema também dessa parte de roubo de placa? Eu falo isso porque me vem à cabeça um case na parte do Rio de Janeiro que eles colocaram placa solar na via toda. Não tem nenhuma lá. Você chega lá, cara, agora não tem mais placa solar, não. Os caras roubam luminária. A M2M veio aqui falando que os caras desmontaram uma quadrilha de roubo de luminária pública. Que o cara roubou uma luminária, uma hora ele ia ligar essa luminária, só que tinha GPS na luminária. Na hora que ele ligou, acendeu, e como era numa rede de operadora, pegou a rede da cidade, na hora, 30 quilômetros longe, a luminária... 30 quilômetros, pum, acendeu lá no gráfico dele assim,
Opa, a luminária que tinha sumido. Voltou a religar, desmontou uma quadrilha. A gente sabe que há problemas sociais em campo, né? Por exemplo, a questão da caça. Né? A caça vem antes da gente ter fazenda, né? Então, quem somos nós também para dizer que caça é proibido, né? Basta colocar uma placa proibido caçar, mas envolve a questão da cultura, né? Então, da gente conversar, ensinar, tentar vivenciar uma outra possibilidade de evitar que a pessoa faça a sua caça dentro daquela área, né? O que a gente vem abordando muito é tentar levar essa conscientização da proteção das aves no meio ambiente também. Então, a pessoa vê o dispositivo, então a gente tem um adesivo, né? Ó, estamos monitorando as aves. Para tentar criar, assim, ficar com o pé atrás. Será que eu vou destruir isso daqui? Vou roubar ou vou deixar? Pelo menos tentar fazer que a pessoa, né, pense ali e decida... Para que serve aquilo ali, né? Então a gente tenta, assim, conscientizar o pessoal da fazenda, o pessoal da comunidade, né? E futuramente isso vai trazer dinheiro não só para o fazendeiro, né? A questão de proteger as áreas nativas vai trazer o crédito de carbono, o crédito de biodiversidade, então vai ter um retorno. A gente tem que ter um pouquinho de paciência e tentar entender todos os lados, né? Sim. Mas vamos lá, cara. Eu quero saber. Passa para mim aqui essas plaquinhas. Deixa eu dar uma olhada nelas aqui, por gentileza. Eu vou perguntar a cada uma delas, cara. Não, essas aí são iguais. Essa é uma placa da Nordics. Sim. O que essa placa faz? O que tem nela? De sensor, ela é bem completa. Tem coisa até que a gente nem precisa... É um kit de desenvolvimento isso daqui? De prototipação, sim. Tem um processador aqui? Sim, tem um processador. E aí você pode criar seu próprio código em C++, usando as IDEs de programação, por exemplo, VS Code, você pode programar ela. E aí tem sensores de temperatura, umidade, acelerômetro, luminosidade... Tudo aqui já. Variáveis ambientais, né? Questão da qualidade do ar, né? Então essa placa é bem completa. Por isso que também o preço O esquema elétrico dela é aberto? É aberto. É aberto? Isso que é o legal, né? Então, você compra uma placa dessa, você paga caro. Mas você usa todos os sensores, sem precisar comprar nenhum outro sensor. E aí, se você... eu quero só o sensor de luminosidade e o acelerômetro. Para você não precisar energizar tudo e gastar mais bateria ainda, você disse. Pra você não precisar fazer a placa inteira. Sim. Aí o esquema elétrico dela é aberto. Aí você vai lá, secciona a parte do esquema elétrico que você tá e manda fazer a PCB só com o que você quer. Ah, que legal. Entendeu? Entendi. Tem outros fabricantes assim, mas eu nunca tinha visto uma tão pequena. Muito legal. E é legal o que eles fizeram também, que existe uma plataforma de IA chama Edge Impulse. Então você pode criar sua conta gratuita, é proibido para fins comerciais, a não ser que você pague a licença, né? Então, no início eu fiz estudo fiz pesquisa utilizando essa plataforma. Então você pode criar ali a sua inteligência do algoritmo de IA e descarregar nela. Né? Então, até com celular, via Bluetooth, também você pode fazer coleta de dados e pode ver o que ela está analisando também, né? Fazer as inferências. Ela não tem um sistema operacional, você roda já compilado direto dentro dela. Perfeito, isso mesmo. Que top. Essa daqui é a caixinha que armazena ela. Exatamente. E aí dentro tem uma bateria, então, por exemplo, o nosso algoritmo... É a caixinha da própria Nordics, essa aqui, sim. Né? Então, com a bateria interna, não lembro, acho que é 3.500 mAh, a gente consegue rodar durante uma semana sem precisar de alimentação externa. E essa bateria, ela é recarregável? É recarregável. Entendi. Então, por exemplo, num piloto que a gente vai fazer para Senimbra, em Minas Gerais, né, então talvez nem vai precisar da placa solar, a gente vai deixar lá por esse período que vai durar a bateria e vai servir de teste da solução. Tem uma antena aqui já. Até. Essa antena de Bluetooth. Isso é um protótipo, né? As pessoas ficam tentadas a pegar isso aqui e fazer um produto. Mas eu fico tentado também. Por que não? Porque é tão completo, funciona, tudo direitinho, né? Por que não? Né? Então, até você ter talvez uma maturidade de empresa, talvez dê para vender alguns projetos utilizando protótipos, né? Até você conseguir ter fluxo e
ganhar tração, né? É. E esses outros aí? Deixa eu ver. Então, esse aqui é similar da Arduino. Essa daqui é um kit de desenvolvimento da Arduino que tem sensores também. Sim, Que então também sensores tem que a gente tem microfone. aqui? Tem microfone, né? Óbvio, né? Tem Tem microfone. microfone da Nordic também, né? E Gente, da olha Nikla o Sense também. tamanho. Acelerômetro. É do tamanho de uma moeda de R$ 1. Ah, Aqui tem acelerômetro, acelerômetro. Giroscópio. Giroscópio, é o exato. mesmo sensor. Microfone. Microfone, Tem os LEDs também, RGB. tem Bluetooth, Bluetooth, tem Bluetooth com certeza. E tem um processador. e o Dá processador. pra ver aqui. Deve E ser aí você usa a plataforma da Arduino para IDE para programar. Deixa eu dar uma olhada. Cara, essa aqui eu fiquei impressionado. Não, é caro também, né? A gente não tá falando nada Não, de coisa baratinha, não. É que a gente Quer tá dizer, falando de- caro ou barato também depende da referência. da proposta, É. né? Eu vi o nome de uma empresa aqui, mas eu não vou falar. Não vamos falar o nome dessa empresa. Não paga royalties pra... Não paga. Que legal, Muito cara. legal. Nossa. Chama Niclisense ME. É. A gente vai colocar todos esses nomes aqui na nossa descrição, tá? Então, e é legal que ela também é compatível com essa plataforma de IA Edge Impulse. Então, você pode criar lá sua ideia de inteligência artificial e descarregar nela. Tá. Caro quanto? $60, mais ou menos. O preço FOB. da Raspberry. FOB. FOB. É, Então a gente tá falando de R$ 700. sim. Então, para um O protótipo... preço de uma Rasp, basicamente. Só que uma grande vantagem é, além do tamanho, né? Dissipação de Já tem os calor sensores. e o consumo de energia. Eu não vou lembrar qual é o consumo dela, mas É menor do que as Baixíssimo, outras. Baixíssimo. com certeza. Praticamente não tem trilha, né? né? E tem entrada digital, I2C, o ART, dá pra eu colocar... Então, essa parte da gente ser agnóstico em conectividade foi uma ideia de usar esse tipo de hardware também, é que eu posso colocar, por exemplo, um modem LoRa ali, construir minha própria rede, ou se eu quero usar o NB-IoT, o Narrowband IoT, põe um modem NB-IoT e uso a porta serial, comando AT e mando a mensagem embora. Cara, essa placa, eu tô impressionado, eu nunca tinha visto. Obrigado por ter trazido. Ela é menor que o módulo LoRa. Sim, é E melhor. ela já tem tudo. Ela é menor que o módulo LoRa. Não, é impressionante. Tem uma que tem uma câmera também já embutida. Além disso tudo, Sim, é desse tamanho também e tem uma câmera. cara, Também para voltado para impressionante. IA. É muito pequenininho e com um poder computacional assim. Sim, é O muito processador é forte. boa. É forte, é bom. Pelo menos para as nossas aplicações de IA não engasgou nada. Rodou Você lisinho. lembra quantos kbytes tem de Acho que é 512. forte? Se for 512 é bem forte. Não é. Acho que é 512 de RAM e 512 de flash. Cara, imagina daqui 5 anos. Eu acho, não me recordo. Né? Isso aqui Porque já vai ter a conectividade aí nesses chips, né? vai ser um quântico. É. Né? Já vai ser um hardware quântico daqui 5 anos. Eu fiquei impressionado. E Isso essa- chega essa daqui- na nossa mão. Imagina que tá lá no Pentágono. Né? Então, essa aqui também é concorrente da Silicon Labs. Essa já é um pouco mais simples em relação à memória, ela é Aqui mais é tipo metade um do preço. Anode. É, É um kit de desenvolvimento Também. também. Com I.O.s. então, aí, por exemplo, nessa placa, aí o tempo que a gente grava a amostra do áudio e processa, aí a gente teve que diminuir muito a amostra de áudio para ser processado em tempo real. Então, essa já é um pouco mais simples. Mais Ela tem um limitada. poder de processamento menor que o Sim. do Arduino. É. E a Arduino é 1,5 vezes menor. Agora, essa daqui, ó. Que legal, cara. Já encomendamos também o novo lançamento deles. E eu quero reforçar, isso aqui não é um sensor. Não é o sensor. Isso aqui é uma placa completa de um kit de desenvolvimento que você embarca o seu algoritmo e aqui dentro tem os sensores que você precisa. Agora, essa daqui, ó. Essa mesma... É concorrente outra também. também, é de outro fabricante, né? Seed Studio Xiao.
E aqui tem o processador. Processador, é o mesmo processador, da mesma família da Nordic, aquela que eu coloquei, NRF53. O que é isso? O que é esse NF? É a família de processador, então eles têm dual core, Cortex M0, São os acho. Cortex, né? É. Dessa linha de Cortex. E aqui tem sensor também? Sim. Os mesmos? Acelerômetro, microfone. Aqui. Sim. Nossa, essa é menor ainda, hein, Murilo? Então, enxuta o valor. Não, cara. Mas daqui a pouquinho você vai ficando o aqui, valor dessa. vai chegar outro menor ainda. Cara, comparando aqui, ela é tipo 40% menor. Enxuta o valor dessa. Olha, cuidado pra não perder, hein? Se Cara, cair no chão. essa é muito pequena. Uma das partes maiores aqui é a entrada O para conector programação. USB. É. O conector USB é maior que a placa. É. A placa é grande por causa do conector USB, né, cara? Cara, olha só que legal. E o mais bacana é porque você consegue desenvolver esses devices muito discretos para conseguir pôr na árvore, né? E conseguir cerca, flagrar uma ação Cara, que legal indevida. isso aqui. Porque se você coloca uma caixa colorida lá muito grande de acrílico, o desmatador lá, o serrador, né? Ele vai olhar e vai falar, essa árvore aqui tá com negócio lá, não mexe. E aí você acaba, de uma certa forma, ajudando, mas você acaba não pegando ele para que ele não faça em outro lugar, né? É. Não, e essa coisa de ser discreta, né, me fez lembrar também da sua pergunta sobre a dificuldade em campo. Né? Quando a gente voltou lá na fazenda do Max, lá para acho que 3 meses depois, para a gente ver os resultados ali dos equipamentos, né? Equipamento tudo mordido, roedores, Roedor. cabo, o canto da caixinha. Então, isso é uma coisa que a gente teve que voltar para casa também, né? Que a gente não estava preparado, achando que o roedor ia achar isso apetitoso, né? E ele realmente tenta comer esse tipo de material? A gente não deixou ele assim, né? A gente colocou numa outra caixinha, IP66, né? Então, o cabo de alimentação da bateria, da placa solar, tudo mordido e a quina da caixinha plástica. Afiando o dente. Tudo mordido. Nossa. Cara. Então, e essa menorzinha aí, $13. Essa daqui, $13. ela além de ser menor, ela é 5 vezes mais barata também. Mas não tem a fama do Arduino, né? Não tem. Mas a gente está conversando com eles também. Eles também E participaram ele também lá tem poder de hackathon. processamento Sim, grande? também. Sim, Também? É o mesmo também, da assim, Nordic. É o mesmo? É o mesmo então dessa a placa. gente consegue rodar o nosso algoritmo em todas essas placas aí. Eu tô impressionado com o tamanho, cara. Não, essa A da Nordic, tudo bem que ela tem mais coisa, né? Mas ela é 9 vezes maior que essa. Cara, muito legal. Eu não tava preparado para ver hardware tão pequeno fazendo tanta coisa. Geralmente a gente vê assim, módulo, né? GSM. Parece. É do tamanho de um SIM-card isso daí praticamente, É, do padrão antigo, né? Verdade. verdade. Um módulo 3G da Syncom é maior que isso aqui. O módulo da Quectel é maior que isso aqui. Os antigos. Os Os antigos. antigos são. Tem módulo pequenininho hoje e tal, mas em geral, cara, o Syncom 800C é o dobro disso daqui. É um módulo 4G. Então aí a gente, para tirar o dado dali, né, a gente usa o ART ou o I2C, alguma coisa assim, para conectar com o modem. Né? Então aí o modem fica, se for satelital, por exemplo, fica na parte de cima, né, olhando o céu, e aí transmite a informação. E a gente começa a entender assim, o que é bom transmitir, né? Porque a conectividade é cara. Né? Então, quando é alguma coisa que o fazendeiro quer que seja um sinal de alerta, então a gente envia aquele dado imediatamente. Agora, biodiversidade, quantidade de pássaros, variedade, então a gente pode ir criando um buffer, né? Então, por exemplo, a cada 3 horas envia esse buffer. Então, a gente consegue também equilibrar melhor esse consumo da banda satelital, por exemplo, né? Entendi. Então, é coisas que a gente vai aprendendo ao longo da jornada. Né? Sim, você aprende a correr já correndo. Você joga o avião do precipício e vai montando ele na queda, né? Antes de começar a minha próxima pergunta, Ó. um momento que a gente entrega um Tá café
pro nosso convidado. Obrigado. Esse é o café aí do Redigrão, nosso patrocinador oficial aí. É um café gourmet e de qualidade altíssima, selecionado à mão, os grãos. Então, para quem não conhece, entra no site, adquire, que vale bastante a pena. Você vai experimentar, você vai gostar. Depois marca lá, marca o Redigrão lá para dar um apoio pro pessoal, que vai Vale a ser pena. bem, O café é muito bom. bem Eu sou suspeito de interessante. falar. Todo episódio eu falo do quanto eu sou fã desse café, porque realmente ele é muito bom. Nosso Mudou- time tá até aqui falando que achou muito bom. É, assim, mudou. Eu não consigo mais tomar cafés em outros lugares, assim. Que você muda o paladar completamente. Esse aqui você sente o caramelo, a torra, a terra. Cara, você sente direitinho. Aí quando você vai beber o café da empresa. E eu vou te falar até uma outra, assim, eu tô indo em alguns outros lugares, a pessoa, né, na moda, na fala, vou passar um café aqui e tal, aí passa, deve ser, e aí, gostou do café? E aí você na educação, não, o cafezinho tava bom, tal, mas, cara, na realidade, assim, você sabe daquele café que ele fez, da onde que veio, né? Vou falar o nome aqui que pode prejudicar. Então a gente pega assim, legal, gostei, sim, mas, cara, não tem comparação. Quem conhece o colchão não dorme mais no chão, não é assim? Mas isso do café é bem interessante também, né? Porque nessas visitas aí, às vezes a pessoa humilde ela serve um café pra gente, né? E eu tomo sem açúcar, por exemplo, né? Puro, Esse é puro. pra tomar sem açúcar. Eu consigo apreciar o paladar ali, perceber nuances também. Mas aí, às vezes, serve a senhorinha, ela serve o café com açúcar, eu Nossa. tomo, né? Porque eu fico assim pensando, poxa, ela preparou com carinho e tal, né? Então, eu vou falar que não quero. Eu sou meio fraco, assim, eu acabo tomando, né, pra cultivar ali aquele momento do café, né? O café é importante. Em casa a gente consome muito café também. E eu aprendi a tomar café com meu ex-chefe. Ele falou, não, Marcelo, você não sabe tomar café, eu vou te ensinar. A primeira coisa, corta o açúcar. E depois eu também, eu não consigo mais tomar café com açúcar, não. Para mim é impossível tomar café com açúcar, mas é gosto, né? Eu tomo café não com açúcar, né? Mas o café adoçado, mas gelado. Eu gosto de café gelado. Uma coisa. Credo. Não, Então, gosto de café eu gelado. É que tô fora. não é o nosso tema aqui, mas já está chegando aqui no Brasil os cafés com nitrogênio. Então, os negócios novos chegando aqui no Brasil, Legal. que é para dar uma experiência diferente. Tem a ver que aqui com o nosso tema fazer de um IoT, episódio de café um episódio de café, né? Vamos chamar o pessoal que está mexendo com Café isso e Cast, trazer café aqui. Muito bom, muito bom. Voltando ao nosso tema, Marcelão, quero saber de oportunidades, cara. O que você vê com essa quantidade de dispositivo que você está colocando aqui, de oportunidades que estão para surgir, para estar utilizando da sua tecnologia? O que as empresas podem estar vendo do que você faz para estar entrando em contato com você? Quais são as oportunidades que você vislumbra que você conseguiria estar atuando? Obrigado pela oportunidade. O propósito é proteger o planeta. Então, a nossa bandeira principal é a biodiversidade, monitoramento dos animais que tem ali na região. Né? Até para evitar atropelamento em estrada, saber ali a população de animais, alguma ave sazonal, ou quando uma empresa fez um trabalho de recuperação de paisagem, um corredor ecológico, conseguir quantificar e mostrar para os investidores que aquele investimento na proteção está trazendo retorno financeiro também, não só retorno para a vida dos animais. Né? Então, a gente conseguir criar o dashboard, entender as características daquela região ao longo do tempo, né? Saber dessa questão de inverno ter menos animal, por quê, né? E a gente conseguir levar essa visão para as empresas que estão aqui na Faria Lima, do que acontece lá na frente. Né? Então, até proteger também o seu próprio nome. Vamos supor que uma empresa que mexa com seguro de fazenda, linha de crédito para fazendeiro, e de repente esse fazendeiro aí ele faz uma ação criminosa de desmatamento. Então aí podem concluir, ou pode surgir na mídia, uma conexão dizendo você financiou o desmatamento.
né? Então, Um ponto que a gente até trouxe, né? No episódio do Rafa, da área preservada que tem que ter ali para os fazendeiros também, né? sim, Então, a sua solução ajuda a esses fazendeiros a conseguir, que às vezes não é ele que está desmatando. Ele sabe que ele sabe que ele vai sofrer Perfeito. uma punição em relação àquilo ali. Só que ele não está lá o dia inteiro Perfeito. de olho, né? Que nem na antiguidade, você monitorava ali as coisas no olho para não acontecer alguma coisa. Então, acho que a sua solução ela pode trazer bastante o olho não humano para aquela determinada região que ele tem que manter preservado, e depois não falar, não fui eu, não. Se está na sua área, você tem que cuidar, você tem que você é proteger aquilo. responsável. Então vão surgindo assim usos, né? Nessa questão aí de invasão, né? É como se fosse o cachorro na nossa casa, né? Então o cachorro ali escutou qualquer coisinha, qualquer barulho, ele já late. Esse aqui é o nosso cachorrinho da floresta, né? Então ele late ali na tela do nosso cliente quando há alguma coisa estranha na região. Eu queria saber disso daí. Como que chega a comunicação para o seu cliente? Aprofunda um pouco nessa parte de detectou, e aí como que chega? É um aplicativo? É uma flash que chega até ele lá? Tô brincando. Depois que a gente conseguiu extrair o dado e transmitir, então na nossa plataforma a gente sabe a geolocalização dos dispositivos. Sim. Para a gente não ter que colocar um GPS, então no momento da instalação Coloca a gente já. calibra ali a localização dele. Perfeito. Então a gente tem uma matriz dizendo, ó, eu sou o ID 5, eu estou na latitude e longitude X. Ok, então a gente já sabe a coordenada dele na plataforma. E aí a gente tem uma matriz com as tabelas dos sons que ele está apto a detectar. Então, é motosserra, então vai vir para a gente. Eu sou o ID 5, dia tal, hora tal, código 1. Aí eu olho na tabela, é o sistema que faz isso, olha na tabela e mostra pra gente. Não, é motosserra, tenho que avisar agora para aquele cliente. Então a gente Aí ele chega no aplicativo do cliente, alguma coisa assim? Não, hoje a gente trabalha de duas formas. Há clientes que não têm uma equipe preparada para lidar com esses mapas, geoprocessamento, com geoestatística, nada disso. Então a gente disponibiliza a nossa plataforma para ele consumir essa informação. Tá. Agora, por exemplo, a empresa que a gente está fazendo o monitoramento, eles já falaram assim, ó, eu já uso um software X para todas as camadas de mapa das fazendas, então eu já sei onde está o caminhão, já sei onde tem colheita, então eu quero que a sua camada de informação seja mais uma na nossa plataforma. Entendi. Então eu não vou querer login, não vou querer treinar ninguém para acessar. Aí você que envia a informação para a plataforma dele. Via API a gente já sabe como conversar, então eles acessam nossos dados e aí ele monta na tela dele o jeito que ele quer disponibilizar essa informação para os funcionários. Entendi. Então, essa forma que a gente fez para usar menos dado, né? Então, a gente manda caracteres, né? Com os códigos da informação que a gente quer transmitir. Perfeito. É bem edge computing na veia. O Janilson veio aqui, ele falou de um case pra gente de câmeras em viaturas policiais que identificam se é um barulho de tiro também, né? Se é um barulho de bomba, se é manifestação. E pela câmera ele identifica se a pessoa está armada, se é um guarda-chuva, se é uma furadeira, se é uma metralhadora. E isso funciona em LoRa. Não sabia. E o pior assim, a gente fala, pô, mas em LoRa? Mas Legal. LoRa o dado é pequenininho, né? Mas é de computing, né? É o que a gente chama de fog, né? Então vem todo o hardware trabalha a informação e manda para a plataforma tipo 01A. Aí lá na plataforma se sabe que 01A é uma arma de fogo. Não precisa mandar imagem. Não, 02B é barulho de tiro, 03C. E aí, através desses códigos, pela inteligência de borda, a plataforma consegue identificar e consegue dar essa inteligência. Cara, tá evoluindo muito. Eu acho que o Brasil evolui muito em edge computing. É um insight que eu tive há algum tempo atrás, porque o problema de conectividade é muito forte na nossa região. Aí o brasileiro é muito inventivo, sai muito pela esquerda, né? Aí acaba essas coisas. A edge computing evoluiu muito, muito rápido, justamente porque, cara, a gente não tem tanta banda assim disponível aqui no Brasil. A gente está num país de dimensões continentais. O desafio é imenso.
né, para a gente conseguir cobrir toda essa região, lugares tão inóspitos, né? Difícil acesso, muito colonialismo também, cultura do país, enfim. Mas E, é legal, né? Você ver isso funcionando. É um princípio parecido com o teu, né? sim, é uma forma da gente economizar dado. E aí, sobre os usos ainda, né? Então, por exemplo, há furto de máquinas durante a noite. Então, o pessoal vai fazer colheita, né? Então, volta de ônibus para a cidade e aí fica gerador, combustível, maleta de ferramenta lá no local e o vigilante não dá conta de percorrer o perímetro da fazenda toda. Então, tem uma outra empresa do setor de floresta plantada, lá na região de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, que sofre roubo de ferramenta durante a noite. Então, a gente está treinando o algoritmo para ouvir barulho de metal batendo. Pode ser alguém tentando quebrar um cadeado, ou a porta do carro fechando, o barulho do motor, coisas que possam indicar que às 3h30 da manhã não tem que ter martelada nenhuma lá no meio da floresta. Então, esse é um outro uso que a gente percebeu. Então, tem os animais, né? Tem a questão da invasão de terras, presença humana onde não deveria ter, proteção patrimonial também. Então, até em casa a gente poderia instalar também. Eu ia te falar isso daí, se poderiam usar um case de você, por exemplo, você ver ruído naquela região e você está fazendo num condomínio, Sim. você está fazendo uma multa para o condomínio que está num determinado horário ultrapassando uma quantidade de decibéis que acontece muito em condomínios de praia, esse tipo de coisa. Você está lá 3, 4 horas da manhã e aí você vai provar para o cara se estava ou não estava como. É. Você tem que ter um Tem dado. um decibelímetro. Pô, Você tem não que tem ter. um na sua casa? Não, então eu trouxe aqui. Então, assim, eu acho que também pode ser uma das oportunidades, né? Em condomínios e alguma coisa assim, você está colocando um dispositivo desse para você, pelo menos, monitorar se estiver acontecendo, não precisar o morador ir lá fazer alguma Sim. coisa, né? E ainda de proteção patrimonial, né, pensando em casa, vidro quebrando, por exemplo, né, alguém quebrando uma janela, a gente entende que não existe só uma solução e são complementares. Então, a câmera, a gente tem a questão do campo de visão. O som é 360 graus, então a gente consegue complementar o perímetro ali que está sendo monitorado. Muito bom. Acabou. Você tem mais algum dispositivo que você queira mostrar? Não, é esses aqui mesmo. São É esses esses, aí. né? Esse aqui já gerou um impacto aqui que eu vou sair daqui Querendo, né? correndo pro Google. Marcelão, brigadão, cara. Chegamos ao final aqui de mais um episódio. Obrigado pela tua presença, obrigado por todo o conhecimento que você compartilhou dos seus cases. Deixa sua mensagem, igual você fez no episódio anterior. Deixa sua mensagem para o nosso público, deixa sua mensagem para o mundo. Não, obrigado novamente pela oportunidade, foi sensacional. O tempo passa rápido mesmo, né? Não sei lá se são 5 anos que a gente fez lá o desafio junto com o Poloni, né? Mas já passou 50. Obrigado novamente. E a mensagem que eu dou é assim: ainda dá tempo da gente fazer alguma coisa, né? A natureza não está esperando, então dá tempo da gente fazer alguma coisa de bem pro planeta. E aí, conte comigo, dúvidas, perguntas, pode centralizar aqui pela comunidade. Se tiver alguma sugestão, ideia também, alguma sinergia com outros projetos, Pode entrar em vamos contato pelo LinkedIn também com o Marcelo, sem problema nenhum. Tranquilo, o seu LinkedIn vai estar lá na descrição ali do vídeo também. O pessoal vai entrar em contato com você e com certeza eu estou bastante feliz com esse episódio porque está trazendo alguém que está fazendo algo diferente para ajudar o planeta. Então, o seu episódio, eu falei, Murilo, a gente precisa levar o Marcelo lá para estar passando o que ele está fazendo de diferente. Hoje a gente mostrou, colocou aqui e provou que está fazendo coisas diferentes. Sim. Então, muito obrigado pela participação, viu, Marcelo? Foi sensacional. Obrigado novamente. E se couber um pedido, eu preciso de ajuda. Então, assim, se a gente conseguir alavancar esse projeto, tem outros da gaveta ali que eu preciso colocar em prática também. Também voltado para a área da natureza. Então, se tiver mais alguma startup, alguém aí com essa diretriz, vamos conversar. Obrigado. Somando forças que a gente fica mais forte e a gente avança mais rápido, na verdade, né? Cara, brigadão. Então,
Você que assistiu e gostou dos projetos, gostou das placas, gostou do projeto do Marcelo, entre em contato com a gente, entre em contato com ele, o LinkedIn dele tá aqui embaixo, as redes sociais dele tá aqui embaixo. Aproveita que você tá tendo essa oportunidade, é muito raro, né? Você não vai encontrar um outro canal de podcast que coloca aqui a rede social do convidado para você ter acesso direto a esse tipo de tecnologia, que é muito, muito, muito relevante. Esse aprendizado, compartilha esse vídeo com pessoas que você sabe que pode ter esse interesse também. Eu queria agradecer a tua presença, agradecer o Marcelo, agradecer o Polonito. Obrigado, Polonito. Valeu. Mais um grande episódio de verdade aqui. Valeu. Obrigado, Julião. O André que tá aqui operando a máquina com muita eficiência e com muita paciência acima de tudo aqui com a gente. Brigadão, pessoal, valeu mesmo. Obrigado, Estúdio Vida Moderna, o Guido, todo mundo que ajuda a gente aqui. Obrigado você. Não esquece, deixa o seu like aqui pra gente saber que você gostou desse vídeo. Dá um joinha aí pra gente, a gente fica muito feliz. Indica pra gente se a gente tá fazendo algo de relevância e qualidade. Se você não se inscreveu, já se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta aqui embaixo, tira sua dúvida, entre em contato com a gente gosta de falar com vocês. Acessa o nosso site iotigolcast.com.br. Lá dentro tem a comunidade. Nessa comunidade você tem acesso ao Marcelo, tem acesso a nós, tem acesso a uma série de outros profissionais de altíssimo nível, mas ao Marcelo em especial está dentro da nossa comunidade. Muito acessível a um WhatsApp de você. É só você entrar na nossa comunidade, o link está lá no nosso site, iotigolcast.com.br. Se você não entendeu algum termo, baixa o nosso glossário lá na aba de educação, baixa o guia básico de IoT, é importante para você estar por dentro de todos os termos, para você não perder nenhuma informação, para você não ficar boiando no conhecimento e conseguir acompanhar e colocar isso tudo em prática. A gente está aqui para ajudar vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado pelos mais de 2.000 inscritos no nosso canal aqui no YouTube. A gente conseguiu isso em 5 meses e alguns dias, e num nicho tão específico que é a IoT. Ter 2.300 pessoas assistindo a gente, inscritos no canal, isso aí mostra pra gente que a gente tá fazendo algo muito legal, e isso tudo é feito para vocês e com vocês. A gente mudou o formato dessa nova temporada a pedido de vocês, a gente tá trazendo assuntos mais relevantes a pedido de vocês, e não esquece então, deixa o seu like, curte, compartilha, ativa as notificações, comenta, segue a gente nas redes sociais, acessa o nosso site, e eu fico por aqui. E muito obrigado, até a próxima. Valeu! Valeu!